Mas então, Arnaldo, você era ateu, materialista, teve um primeiro contato numa reunião mediúnica com a Meimei, a Irma de Castro Rocha, sua esposa, e agora, de repente, você dá um esbarrão no Chico. Como foi isso? Logo em seguida, dias depois. Bom, acontece que eu comecei, após a manifestação primeiro, passei a conversar com meus irmãos sobre doutrina espírita e comecei a estudar o Livro dos Espíritos. Aí no dia 22 eu subia a Avenida Santos Dumont, tinha mania de andar correndo, andava muito depressa, esbarrei com um homem que descia vir em sentido inverso. Eu dei um esbarrão tão bem educado no homem que quase que eu joguei no chão. Caiu o chapéu, para aí você imagina, caiu a bolsa que ele carregava, a pasta. Eu fui apanhar aquilo para entregar, e a hora que eu olho para a criatura, nessa época ele ainda era muito cabeludo, viu? Eu falei, gente, isso é o seu Chico Xavier, por causa de uma reportagem da revista Cruzeiro. Aí eu senti uma vergonha medonha daquilo que eu fiz. Entregando material, eu queria pedir um homem desculpa para ele me perdoar, mas eu me emocionei tanto que eu desandei a chorar. Ele aí passou a mão no meu rosto, carinhosamente. Falava, ó, meu Naldinho, como é que vai? Você tá bom? Eu sabia não o que era um clarividente, estava começando a ler doutrina espírita, não tinha ainda lido o Livro dos Médiuns, sei lá o que era clarividente. Ele falou, não, perguntou, me mostra o retratinho da nossa princesinha que você tem na carteira. Eu falei, que isso? E vocês nunca tinham se visto? Eu vi o homem pela primeira vez. Ele falou, pois é, meu filho, hoje, 22 de outubro, né? A nossa Meimei, a nossa princesinha, faria 24 anos. Isso para mim era uma estoura, uma coisa estranha. O homem nunca me viu, como é que ele vai falar sobre mim, sobre Meimei, que era aniversário dela? Eu falei, os espíritas são doidos. Era o que estava na minha cabeça. Né? Aí ele nos perguntou se o Mano ainda tinha uma loja, uma livraria na Rua Espírito Santo. Eu falei, tem, vamos lá. A hora que nós chegamos, eu e o senhor Chico, como eu falava, foi um maior rapapé, o Mano ficou cheio de alegria, os funcionários, uns 2 ou 3 que eram espíritas. Aí o Mano tratou de conversar com os funcionários, fomos para casa. Chegando em casa, a Luísa, a minha cunhada, ficou toda alegre, começou a conversar com o Chico, ligou para os 2 irmãos, o Antônio e o Orlando, e eles foram para lá e fizeram uma reunião. Aí eu sentei, fizeram a prece, olho para Chico, ele era novo, devia ter o quê? Em 44 ele devia estar com 34 anos. 46, 36 anos. Roxinhozinho, bonitinho. Eu olhei e falei, gente, parece que tem uma máscara de mulher nessa cara. Aí ela começou a falar. Falei, gente, isso é Meimei. Aí eu perdi as estribeiras, gritei. Aí a Luísa, minha cunhada, falou, não, fica quieto, perturba não. Aí Meimei começou a conversar, foi contando sobre a nossa vida, como ela foi recebida no plano espiritual, o carinho com que ela foi recebida, e que eu sou tratado aqui como uma princesa. Eu havia começado ali uns 2 ou 3 dias antes o Nosso Lar. Eu falei, ô Meimei, essa história de Nosso Lar é verdade? Eu falei, eu já fui lá passear 2 vezes, mas eu estou morando numa outra colônia. E foi contando para nós. Nosso Lar, uma colônia espiritual. Então ela estava em uma outra colônia, não em Nosso Lar. Falou que eu não me lembro como, o nome. A emoção era grande. Então acabou aquilo. Chico já não podia mais ir para Pedro Leopoldo, que naquela época só podia ir se fosse de trem. Ele dormiu na casa do Mano. Então eu fui dormir lá também. Tinha 2 camas. Aí, em vez dele dormir, e eu dormi, ele conversou a noite toda, contando as histórias e tal. E foi caminhando com isso. A amizade foi se acendrando cada vez mais e nós nos tornamos um amigo muito querido. Com ele aprendi aquilo que eu não tinha: humildade, tolerância e paciência. Que eu era homem de estopim curto. Dava coice a 3 por 1.
Aí eu fui aprendendo a ser humilde, contar até 10, encher a boca d'água para não falar o palavrão. Ótimo, é isso então mesmo. Eu devo muito a ele. Chico foi um grande educador que eu tive. Arnaldo, agora a União Espírita Mineira lançou um livro de Carlos Alberto Braga, chamado Chico, Diálogos e Recordações, histórias inesquecíveis contadas por você. Como foi a elaboração desse livro? Eram diálogos que nós mantínhamos com o Carlos Alberto, o Beto, durante o período, às quartas-feiras, que nós estávamos arrumando a sala. Então, eu fui recordando, me fazia uma pergunta, às vezes eu me lembrava, outras não. E N coisas que haviam acontecido, como é que a gente fazia esse diálogo, sobre questão de vidas pregressas, aquilo que eu tomava conhecimento através do transe mediúnico nas reuniões, e com a presença do Clóvis Tavares e o Jacques Aboab, sempre saía algum assunto nesse assunto. Então eu fui contando. Muito interessante, né? E os anos foram passando, uns 4 anos. Quando chegou lá por volta de 45, já não me lembro agora, 2004, 2003, quando foi o livro foi editado, ele me levou o material. Esse é o nosso livro. Eu falei, que livro? Falei, o livro que nós estamos escrevendo. Falei, nós quem é o rapaz? Não, aquilo. Aí eu levei para ler. Então eu cortei uma porção de coisa. Aí o livro saiu. Muito bonito o livro. Eu queria que você contasse para nós alguma dessas histórias maravilhosas que você teve a oportunidade de presenciar com o Chico Xavier na sua convivência com ele. Aquela assim que tenha tocado profundamente seu coração. Olha, minha filha, era uma conversa noturna, na noite. Então, minha cama aqui, a cama de Chico, cada um assentado na beirada da cama, e Chico ia me falando de recordações. Então, eu comentava um assunto com ele. Ele falou assim, você foi despertado seu interesse em ler esse livro, que em tal época, assim, você é a personalidade. E durante anos eu tive um sonho, eu sonhava um sonho recorrente, eu saindo de um lugar a cavalo à noite, que eu fiquei sabendo que o lugar era Madrid, eu ia visitar um castelo distante naquela época, hoje a cidade cresceu uns 8 quilômetros, que era para encontrar com Filipe II. Então eu fiquei sabendo quem era a pessoa que ia conversar com Filipe II e por quê. Aí Chico foi entrando em detalhes, foi contando essa história toda. De vez em quando ele interrompia o campo das suas recordações e falava assim, o espírito de Emmanuel está nos recordando e falando isso assim, assim. Complementava ou modificava aquilo que ele havia dito. Então, o espírito Emmanuel estava sempre junto de Chico, sempre dando orientações através dele? Constante e permanentemente. Desde quando ele, meninote de 5 anos, conversava com a mãe Maria João de Deus, e em 31, quando apareceu Emmanuel pela primeira vez, que teve um diálogo admirável, seríssimo, que Emmanuel disse para ele que tudo, a mediunidade tinha que ser exercida com disciplina, disciplina, disciplina. A presença de Emmanuel é constante e permanente na vida de Chico.